Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o capítulo 8, falando da antiga civilização indiana. Então, segundo os arqueólogos, o Vale do Rio Indo, onde hoje se localiza o Paquistão, começou a ser ocupado por volta de 7.000 a.C. Então, como na Mesopotâmia e na China, a agricultura irrigada pela água dos rios foi fundamental para o desenvolvimento da civilização indiana antiga. Então, vamos começar pelas civilizações. Nós temos aí, por volta de 2.600, 3.300 a.C., grandes cidades como Harappa e Mohenjo-Daro. Elas já existiam nas margens do rio Indo e dos seus afluentes. Então, alguns estudos arqueológicos indicam que Harappa era a cidade mais antiga do Vale do Rio Indo e pode ter sido o centro dessa civilização. Por quê? Porque os artefatos que foram encontrados nos inúmeros sítios arqueológicos da região mostram semelhanças, aos que foram descobertos em Harappa. Então, Harappa e Mohenjo-Daro foram os principais centros urbanos, com uma variada produção, com um grande fluxo comercial que envolvia polos no Golfo Pérsico, na Mesopotâmia e na Ásia Central. Então, a principal característica dessas cidades do Vale do Rio Indo era o planejamento urbano. Harappa era circundada por grandes muralhas, possuía espaçosas avenidas separando os bairros e, além disso, a cidade dispunha de um sistema de fornecimento de água, de áreas de banho e de uma rede subterrânea de esgotos. Há poucos indícios da presença do poder teocrático e, possivelmente, a sociedade era constituída por uma elite de negociantes. Mostra-se avançados recursos urbanísticos, como nós já falamos, áreas de banhos, bairros circulados e sistema de esgoto subterrâneo. E também a existência de depósitos de cereais, que funcionavam como uma espécie de bancos, os bancos cereais, que funcionavam na medida de troca. Seu declínio aconteceu a partir de 1900 a.C. Por quê? Por causa da dificuldade de manter uma organização, e ordenar a população. E também pelas mudanças climáticas que existiam na região. Então, a desorganização das cidades harapenses coincidiu com a chegada de povos nômades, de povos guerreiros de origem ariana, vindos lá da Europa Oriental. Eles entraram na Índia e se estabeleceram no Vale do Rio Ganges, onde constituíram uma nova civilização, que foi a civilização hindu ou védica, como a gente está falando aí. A ocupação desses grupos originários lá da planície do Irã sobre a região do Vale do Rio Indo. Então, eles lá se estabeleceram. Então, a principal fonte para o estudo da história da Índia, do período ariano, são os livros chamados Vedas, que é uma palavra do idioma, do sânscrito, que significa livro do conhecimento. E esse idioma foi estabelecido naquela região. Então, assimilou-se dos povos nativos arianos, mais os nativos que existiam na região, que aí houve um intercâmbio. Então, essa assimilação dos povos nativos, arianos mais nativos, houve um intercâmbio, a fusão de elementos culturais que formaram o que nós chamamos de hinduísmo. A sociedade de castas, que nós vimos que os Vedas, eles trazem muitas informações sobre a sociedade, sobre o costume e sobre as cerimônias religiosas da Índia ariana. Então, os arianos, eles sentiam-se superiores aos nativos, e esse preconceito foi um dos fatores
que deram origem à sociedade de castas, uma divisão social em que cada pessoa tinha um lugar hierarquicamente definido na sociedade hinduísta. Uma vez que nascia em uma casta, a pessoa, assim como todos os seus descendentes, jamais mudaria de posição social. Aí nós vamos ver aqui, né, a distinção social rígida com essa justificação religiosa através dessa divisão de castas, né? E isso prevaleceu na Índia até meados do século XX, né? Oficialmente, ela prevaleceu até 1950. Então, quais eram essas castas? Os brahmanes, né, que eram sacerdotes, né, que eram responsáveis, eram sábios responsáveis pela orientação religiosa e pelo aconselhamento, né, dos governantes. Eles controlavam os rituais, eles interpretavam os Vedas, eles estabeleciam leis, né, além de ocupar altos cargos no Estado. Aí tinham os kshatriyas. Quem eram os kshatriyas? Eram nobres, guerreiros, responsáveis pela ordem política e social, né? Eles que constituíam digamos, a casta dominante. Aí tinham os vaixás. Quem eram os vaixás? Eles eram os comerciantes, os proprietários de terras, né? Que eles podiam ter grandes fortunas, eram os artesãos, os agricultores. Embora eles pudessem ter, né, serem muito ricos, mas eles eram obrigados a continuar com os impostos e a servir durante as guerras que viessem a acontecer. Aí vem os Sudras. Quem eram os Sudras? Os Sudras era constituído dos trabalhadores braçais, obedientes aos membros das castas superiores, né? Eles dependiam, né, do seu senhor. E, em geral, eles descendiam dos antigos habitantes da Índia. E existiam, além desses grupos, chamados grupos intocáveis, pessoas que não fariam parte de nenhuma casta. E por isso eram considerados impuros, que aí seriam as párias, os Dalits, né? Que eram os indivíduos fora do sistema de castas, né? Como eu já falei, eram os impuros. E esse povo cuidava da limpeza dos mortos, porque hoje esses grupos se autodenominam Dalit, né? E luta contra essa discriminação ainda na Índia. Então, nós temos aí a expansão, né? Quando os índios chegaram na Índia, a expansão para o leste, a ocupação da bacia do Ganges, sem formação de um império unificado, predominava eram os pequenos reinos, né? Que podiam ser cidades-estados, sob o governo de um rajá, né, que era uma espécie de rei, e tais estados eram envolvidos em conflitos, em composição de confederações que eram chefiados pelos os marajás, que eram o grande rei, certo? Então aí, a questão da religiosidade, né, o desenvolvimento e os aspectos do hinduísmo, ou como nós chamamos de brahmanismo. Então, a antiga religião ariana, ela estava fortemente relacionada às forças da natureza, como os ventos, o fogo e as tempestades. Então, acredita-se que os deuses eram como os humanos, que se alegravam e se entristeciam. Então, por volta do século VII a.C., foi introduzido na religião védica a ideia de um deus maior, que era o Brahma, né? Por isso, brahmanismo, que abrangeria todo o universo. E também foi criada uma teoria para justificar o sistema de castas, que cada casta teria origem em uma parte do corpo de Brahma. E por isso cada um tinha uma função na sociedade. Então essas crenças num ser eterno e absoluto, que era o Brahma, e na existência de um estágio final de purificação da alma, constituiu a base do brahmanismo, né? A religião que predomina na Índia até hoje. Atualmente, o brahmanismo é mais conhecido como hinduísmo, né? Então, os hinduístas acreditam que a alma humana passa por várias vidas, ou seja, por reencarnações, até libertar-se do sofrimento e atingir o moksha, né? Que é o paraíso.
e o estágio da libertação final. Então, a crença da reencarnação está associada à ideia do karma, ou seja, de que o universo é regido por uma lei imutável, que determina a sucessão do nascimento e as mortes, pelos quais os seres humanos teriam que passar. Então, assim, o tipo de vida que cada pessoa tem seria determinado pelas ações que praticou em vida anteriores, para se libertar do ciclo de reencarnações chamado samsara, que o indivíduo deveria seguir os caminhos da iluminação, o caminho do conhecimento, o caminho da ação, que implica em aceitar o sofrimento e renunciar-se aos desejos materiais, e o caminho da santidade individual, que é percorrido pelo meio da meditação, das orações e das práticas de yoga. Então, aí nós temos, né, sem fundador, surgiu por volta de 1500 a.C., os Vedas é a herança ariana, com os versos de conteúdo de caráter sagrado, transmitido oralmente pelos arianos, e que cerca de 500 a.C. houve a compilação dos Vedas em sânscrito e outras fontes sagradas surgiram. Nós sabemos que a Índia era politeísta, né? Ela é politeísta, acredita em vários deuses, cada um com suas funções. Então, nós temos o Brahma, que é o criador do cosmos e dos demais deuses. Nós temos Vishnu, que é o protetor da humanidade, e tem várias encarnações terrenas, que são os avatares. Nós temos Shiva, que é o poder da destruição e o ciclo das encarnações. Nós temos Krishna, né? Hare Krishna, o adorável avatar de Vishnu, que enfrentou vários demônios e ajudou em várias batalhas. Nós temos Ganesha, o Lorde Ganesha, filho de Shiva e Mahashadevi, é fonte de prosperidade e fortuna. Nós temos Kali, que é a divindade da morte, como um processo e não como fim. Nós temos Surya, deus do sol, responsável pela sabedoria, e está associado a Arura, que é o deus da manhã, conduto da carruagem. Então, assim, a Índia desenvolveu esses aspectos, né, do budismo. Depois, no século XVI a.C., houve alguns conflitos, alguns abusos dos brahmanes, algumas insatisfações das castas inferiores, e aí surgiu o príncipe Siddhartha Gautama, né, Sakyamuni, que é o Buda, com novos ensinamentos, com profundas rupturas com as tradições, com a libertação da reencarnação possível a qualquer pessoa, sem distinção de casta. Então, nós encerramos aqui sobre a Índia com a saudação do O Namastê, que significa o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em ti. Vamos para as nossas atividades e obrigada.